Você já sentiu um vazio que não explica? Como se algo estivesse te observando, mas quando você olha, não há nada, só silêncio? Em 2017, uma cidadezinha esquecida no interior do Brasil viveu algo que até hoje ninguém ousa mencionar em voz alta. Eles chamaram de os pontos de interrogação. Não é uma lenda, não é ficção. É algo que aconteceu e que talvez esteja acontecendo agora, enquanto você assiste. Prepare-se, essa história vai fazer você questionar tudo o que acha, que sabe sobre o que é real. São Lázaro era o tipo de lugar que parecia preso no tempo. Casas de adobe com tinta descascada, ruas de terra vermelha que levantavam poeira a cada passo, e um silêncio tão pesado que parecia engolir o canto dos pássaros. Em 2017, a cidade tinha pouco mais de 2.000 pessoas, a maioria agricultores que acordavam antes do sol e dormiam cedo. Todos se conheciam, pelo menos de vista, e as conversas giravam em torno do clima, da colheita ou das fofocas da praça. Mas havia um lugar que ninguém mencionava, nem mesmo em sussurros: a Igreja do Silêncio, no topo da colina que dominava a cidade. Era uma construção antiga, com vitrais quebrados que pareciam olhos vazios e portas de madeira que rangiam mesmo sem vento. Décadas atrás, um padre desapareceu ali, deixando para trás apenas um bilhete amarelado com 3 pontos de interrogação rabiscados com tanta força que rasgaram o papel. Ninguém sabia o que significava e ninguém queria saber. Tudo começou em outubro de 2017 com algo que a princípio parecia inofensivo. Os cachorros da cidade começaram a uivar todas as noites, exatamente às 3 da manhã. Não era um latido de alerta ou um rosnado de medo. Era um uivo longo, gutural, como se implorassem por algo. Eles olhavam para a colina, para a Igreja do Silêncio e continuavam até que, de repente, paravam, como se uma mão invisível apertasse suas gargantas. Os moradores tentavam ignorar. Cachorro é assim mesmo, diziam, enquanto trancavam as portas com mais força do que o normal. Mas então vieram os desenhos. As crianças da escola municipal começaram a rabiscar algo estranho. 3 pontos pretos, sempre alinhados como olhos sem rosto. Apareciam nos cadernos, nas paredes, até no chão de terra do pátio. Não importava quantas vezes os professores apagassem, os desenhos voltavam, às vezes maiores, às vezes mais escuros. Ana Clara, uma professora de 32 anos, foi a primeira a perceber que algo estava errado. Ela lecionava português para as crianças do primário e sempre guardava os desenhos dos alunos em uma pasta. Naquele outubro, todos os desenhos de todas as crianças tinham aqueles 3 pontos. Ela perguntou a uma aluna, Clara, de 8 anos, o que significava. A menina, com olhos vidrados e um sorriso que não parecia dela, respondeu: "Eles estão me contando uma história, mas eu não posso repetir." Ana Clara riu, nervosa, achando que era só imaginação infantil. Mas naquela noite, enquanto corrigia provas na sala de sua casa, ela ouviu um som. Era baixo, como um rádio mal sintonizado vindo do quintal. Ela se levantou, o coração acelerando, e olhou pela janela. Sob a luz fraca do poste, viu 3 sombras paradas. Não eram pessoas, não tinham contornos claros, apenas formas. 3 vultos, imóveis, sem rosto, olhando diretamente para ela. Ana Clara fechou a cortina e correu para trancar a porta, mas o som de estática não parava. Ele parecia vir de dentro da casa agora. No dia seguinte, Ana Clara tentou convencer a si mesma que era só o cansaço. Mas então começaram os bilhetes. Papéis amarelados do tamanho de um post-it, com 3 pontos de interrogação desenhados à caneta preta. Ela os encontrava nos lugares mais absurdos, dentro do armário, debaixo do travesseiro, até na geladeira, entre o leite e a manteiga.
Ela jogava fora, rasgava, queimava, mas no dia seguinte lá estavam eles, como se nunca tivessem saído do lugar. E toda noite, às 3 da manhã, o rádio da sala ligava sozinho. Não havia música, apenas estática, e às vezes, bem baixo, um sussurro que ela não conseguia entender. Ana Clara começou a dormir com a luz acesa, mas mesmo assim sentia algo no escuro, algo que parecia esperar que ela fechasse os olhos. Ana Clara estava começando a entender que o desconhecido não era apenas uma ideia. Ele estava ali, em São Lázaro, e parecia faminto. Não era só Ana Clara. Outros moradores começaram a notar coisas. João, um agricultor de 50 anos, encontrou seus campos de milho cobertos por marcas circulares, como se alguém tivesse desenhado pontos gigantes na terra com uma precisão assustadora. Ele tentou apagar as marcas com uma enxada, mas na manhã seguinte elas estavam de volta, mais profundas, como se a terra estivesse sendo cavada por algo que ele não podia ver. Dona Maria, a dona da padaria, começou a ouvir vozes atrás do balcão, sempre às 3 da manhã. Não eram palavras claras, mas sussurros raivosos, como se algo estivesse furioso por ser ignorado. Ela tentou rezar, queimar incenso, chamar o pastor, mas os sussurros só ficavam mais altos. O que quebrou a cidade foi o desaparecimento de Clara, a menina de 8 anos. Numa sexta-feira à noite, ela disse à mãe que os pontos queriam que ela fosse até a igreja. A mãe, achando que era só uma brincadeira, deixou a filha no quarto e foi preparar o jantar. Quando voltou, Clara não estava mais lá. A polícia vasculhou São Lázaro inteira, de cima a baixo, mas não encontrou nada, exceto na Igreja do Silêncio. Lá, no altar, havia um desenho feito com carvão. 3 pontos pretos, tão grandes que ocupavam quase todo o espaço. O delegado Roberto, um homem que não acreditava em nada além do que podia ver, disse que era coisa de criança. Mas naquela noite, ele sonhou com 3 sombras paradas no pé da sua cama, sem rosto, sem movimento, apenas olhando. Ele acordou gritando com o coração na garganta e jurou nunca mais pisar naquela igreja. Ana Clara, desesperada, decidiu investigar. Ela passou horas na biblioteca municipal, revirando arquivos empoeirados até encontrar um diário escrito em 1963 por um padre chamado Elias. As páginas estavam amareladas, algumas quase se desfazendo, mas o que ela leu a fez tremer. O padre falava de uma presença na colina, algo que não era humano, mas também não era um espírito. Eles não têm forma, mas têm fome, ele escreveu. Eles falam em pontos, em sinais, em silêncios. Quem os ouve nunca volta. A última página do diário não tinha texto, apenas 3 pontos de interrogação, desenhados com tanta força que rasgaram o papel. Ana Clara fechou o diário, sentindo um frio que não explicava. Naquela noite, ela ouviu os passos novamente. Passos que paravam quando ela parava. Passos que vinham de dentro da casa. A paranoia começou a consumir Ana Clara. Ela via os pontos em tudo. No reflexo da janela, no padrão do azulejo, até nos grãos de café espalhados na mesa. Ela tentou fugir de São Lázaro. Mas toda vez que chegava à estrada, que levava à rodovia, o carro morria. Não havia mecânico na cidade que explicasse o problema. Era como se São Lázaro a quisesse ali, como se a cidade inteira fosse uma gaiola. E toda noite o rádio continuava a ligar às 3 da manhã. A estática agora misturada com vozes que pareciam chamar seu nome. No final de novembro, São Lázaro estava à beira de um colapso. As pessoas pararam de sair à noite. Os cachorros sumiram, todos eles sem deixar rastro. E os pontos de interrogação começaram a aparecer por toda parte, gravados nas portas, pintados nas janelas, até queimados nas roupas, como se o tecido tivesse sido marcado por um ferro quente. Ana Clara, exausta, decidiu que não podia mais fugir. Ela precisava enfrentar a Igreja do Silêncio.
Pegou uma lanterna, um terço que pertencia à sua avó, e caminhou até a colina numa noite sem lua. A igreja parecia viva quando Ana Clara entrou. O ar estava gelado, mesmo sendo um dia quente, e cheirava a mofo misturado com algo metálico, como sangue velho. Os vitrais quebrados pareciam brilhar com uma luz negra, como se sugassem a claridade ao invés de refleti-la. Ana Clara caminhou até o altar, onde os 3 pontos de carvão ainda estavam. Ela sentiu um peso no peito, como se o ar estivesse sendo sugado de seus pulmões. E então, ouviu um sussurro, baixo, vindo de todos os lados. Você viu, você sabe, você é nossa. Ela girou apontando a lanterna, mas não havia ninguém. Apenas o escuro e os pontos no altar, que agora pareciam pulsar, como se tivessem vida própria. O chão tremeu. Os pontos no altar começaram a crescer, a se contorcer, como se quisessem sair do chão. Ana Clara caiu de joelhos, com uma dor insuportável na cabeça. E então, ela viu. Não com os olhos, mas com a mente. 3 formas, sem contorno, sem rosto, apenas escuridão em forma de pontos. Eles não falavam, mas ela entendia. Eles não eram de São Lázaro. Eles não eram de lugar nenhum. Eram o vazio que existia antes do mundo. E estavam famintos. Famintos por histórias, por memórias, por almas. Eles não queriam apenas Clara, a menina. Eles queriam todos que já tinham ouvido seus sussurros, que já tinham visto seus sinais. Ana Clara não lembra como saiu da igreja. Quando acordou, estava em casa, deitada no chão da sala, com o rádio sintonizado na estática. Na mão, ela segurava um bilhete com 3 pontos de interrogação. Ao se levantar, correu para o banheiro e olhou no espelho. Seus olhos estavam diferentes. Na íris de cada olho havia 3 marcas pretas, minúsculas, como tatuagens. Ela gritou, mas não havia ninguém para ouvir. Ninguém sabe o que aconteceu com Ana Clara depois disso. Alguns dizem que ela ainda vive em São Lázaro, mas nunca mais falou uma palavra. Outros dizem que ela voltou para a Igreja do Silêncio e nunca saiu. A cidade foi abandonada em 2018, depois que mais pessoas começaram a desaparecer. Hoje, São Lázaro não aparece nos mapas, mas os pontos de interrogação não foram embora. Eles aparecem em fotos antigas, em vídeos de drones que sobrevoam a região, até em sonhos de pessoas que nunca ouviram falar da cidade. Você já sentiu algo que não explica? Um vazio que te segue? 3 pontos que aparecem onde não deveriam? Conta aqui nos comentários. Você acha que isso é só uma história ou já viu algo assim? E se você acredita que está seguro, que isso nunca vai te alcançar, pense de novo. Inscreva-se no canal, ative o sininho, porque histórias como essa não terminam quando o vídeo acaba. Elas ficam com você. Talvez, neste exato momento, os pontos já estejam te observando. Porque às vezes o maior terror não está nas sombras, está no que você não enfrenta.